Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para todos vocês ligados aqui nesse Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você tem aqui no primeiro comentário um link, você entra lá, faz o seu cadastro, faz a sua aposta. Hoje é dia, hein, de apostar. Ontem também foi. Negócio de Champions League aí, você não apostou? Hoje tem jogo do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, todo dia tem jogo, fica ligado, vê lá o que está pagando mais e aí você faz a sua fezinha. Coloca a palavra AV+, e aí você dobra a sua grana, tendo mais chance, mais dinheiro para apostar. Vencedor, perdedor, empate. Vem para cá, faz a sua aposta, ganha o seu dinheiro, a 1xBet paga rápido, paga bem e você vai receber sem problema nenhum. Eu quero falar hoje sobre Getúlio, um jogador que meu companheiro Jean Faísca até de forma engraçada na quinta-feira brincou, não larga a mão do Getúlio. O Getúlio é desses jogadores, gente, que o torcedor acha folclórico. Por quê? Porque ele não é um jogador virtuoso, aquele jogador que vai dominar uma bola, vai girar, vai fazer um golaço, pode até fazer. Mas ele é um jogador que tem um jeitão meio descontraído, meio desengonçado, mas tem algo que eu acho fundamental no futebol de hoje. Nesse futebol de hoje, tão pobre em relação a jogadores com tanta técnica. Ele tem entrega, ele tem compromisso, ele tem comprometimento. E vê no Vasco uma grande chance na vida dele. Sim, o Vasco ainda é, e vai voltar a ser, mas ainda é muito importante. Início do ano, Carlos Brasil e Zé Ricardo brincaram que tomavam muitos não pela frente. Gente que não queria vir para o Vasco. O Getúlio foi diferente. O Getúlio estava no Avaí, que subiu a primeira divisão e disse, Vasco? Claro que eu vou. Ele tem um parente, se eu não me engano, o pai dele, muito vascaíno, ou o avô dele, acho que o avô dele, muito vascaíno. Eu me lembro que ele me deu uma entrevista falando, não, meu avô já me puxou a orelha, tal situação, assim, assado, tem que ir. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa valorizar isso. Volto a dizer, esse time não é o time dos nossos sonhos. É um time que pode até não se classificar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bate na madeira. Mas, pelo menos eu tenho certeza que até a 38ª rodada vai lutar desgraçadamente pelo acesso. E o Getúlio eu acho que é um pouco desse perfil. Ele entra no jogo da última quinta-feira contra o Brusque, para mim muda. Muda por conta do compromisso dele com o jogo. E ele prova, tanto no passe que ele dá para o Nenê, fazendo uma jogada que o Vasco não vem fazendo, porque o Raniel não está conseguindo fazer isso, a jogada de entrar em facão nas costas do zagueiro para receber por trás, e foi assim que ele recebeu o passe do Edmar, meteu para trás e o Nenê chapou e fez o gol. Aliás, o passe dele é um passe magistral, porque ele recebe meio de lado, num ângulo que não é o dele, ele só teve a chance de, com o pé direito, de bico, tocar para trás. Teve visão de jogo, jogador de futebol. Não é também esse caneleiro todo, muito pelo contrário. Porém, é um jogador que, óbvio, tem muitas deficiências. O jogo contra o Bahia, em que ele entrou logo no início, na verdade, foi ele que entrou, acho que foi, que houve uma crítica muito forte ao Zé Ricardo, porque o Zé Ricardo tentou usar, na verdade não, foi contra o CSA, que ele entrou, o Zé Ricardo quis colocar em cima do Diego Renan, o lateral esquerdo, para cruzamentos, para ele tentar ganhar. Só que o Getúlio é um jogador que tem essa valência, mas eu não acredito, apesar dele ter jogado assim algumas vezes, não pela ponta. Eu acho que o Getúlio é um centroavante clássico, aquele cara de área, aquele cara fazedor de gols. Diferente do Raniel, que é um centroavante mais móvel, que se move mais, mas acho que muito pouco competitivo. E eu não vou criticar o Raniel, porque o Raniel vem fazendo gols, mas talvez até pela questão do Raniel física. Ele é um jogador que passou por dificuldades muito grandes. O Raniel não consegue ter esse espírito de competição. Ele tenta, ele vem atrás, ele toca, mas o Getúlio tem sido mais efetivo, ou pelo menos o foi. Porque o jogo em que o Zé Ricardo coloca ele em cima do Diego Renan para tentar de cabeça ajudar, não deu certo. A coisa não andou. O Vasco não conseguiu jogar bem assim. E aí ele acaba sendo substituído, a crítica é muito forte em cima dele, e a coisa não anda. O negócio não anda. E aí se coloca no jogador a culpa. Não, não é.
não é a culpa. A culpa é do treinador, que fez uma opção e que ele não sabe fazer. Ou pelo menos é uma função que ele pode até fazer, mas não é a função principal dele. Quando o colocaram como centroavante, num jogo em que dois zagueiros experientes, o Wallace e Bruno Aguiar, montavam o time, junto com o Potiguar, primeiro volante, muito bom jogador, você precisa ter do seu meia e do seu centroavante marcação. Mas você não pode esperar isso de Nenê e Raniel. Eles não entregam isso. O Nenê até entrega um pouco mais. E o que o Getúlio fez? O Getúlio arrumou o time. Por quê? Porque em cima específico daquele jogo, ele entra nas costas dos dois zagueiros, lentos e pesados, veteranos, ele consegue entrar e faz o lance do gol. E depois ele inverte com o Nenê, que vai jogar mais à frente e vem marcar o primeiro volante. Mata o time do Brusque. Mas aí ele sente, ele tem um problema estomacal e infelizmente sai. O que acontece? O Brusque sobe de novo. O Potiguar, que fez um ótimo jogo, vai lá na frente de novo para mordiscar. Então eu acho que para esse estilo de competição, de briga, de um time que não é um time brilhante, gente, eu já estou meio que consciente disso. Vou sofrer, vou ficar chateado, o time não vai jogar nada, mas está lá, está brigando. Pelo menos a gente não pode dizer, corre porra, vamos marcar. Não, isso não. E eu acho que o Getúlio é importante por isso. Porque ele incomoda os adversários, ele é bom no jogo aéreo, centralizado, e não para ajeitar para outro. Acho que ele ali pode ser uma boa opção de entrar, meter uma cabeça, jogar forte, fazer um pivô que ele faz melhor do que faz o Raniel. E é um jogador que taticamente tem uma função muito importante. O Zé Ricardo não definiu o time. A gente vai trazer, inclusive, daqui a pouco, no Boletim AV, no canal Atenção Vascaínos, uma conversa com o Getúlio, que a gente até perguntou dessa questão de adaptação. Ele tem 2 gols só com a camisa do Vasco, e é um jogador que fez muitos gols ano passado pelo Avaí, inclusive contra o Vasco aqui e lá. Matou o Vasco nos 2 jogos. Então, é um jogador que sabe fazer gols, mas me parece tímido. E ele vai falar sobre isso. Se de repente a questão da adaptação está complicada, vai falar um pouquinho sobre esse momento legal dele. Mas eu acho que o Zé Ricardo poderia definir uma alteração, porque eu não quero conceber que porque o Raniel é um cara que veio de uma dificuldade, é um cara que luta muito, é um cara bacana, é um sujeito muito bacana, que essas sejam prerrogativas para se manter. Eu acho que não é filantropia, volto a dizer. Acho que o Getúlio entrou melhor e tem que jogar. Para mim, o ataque do Vasco é Getúlio e Peck. Aí o Figueiredo, Flávio, o Figueiredo pode entrar também. Mas aí eu quero ver o Palácios, porque eu acho que não é correto tirar o Palácios diante da ausência de apoio ao chileno. Mas qualquer coisa, se marcar Figueiredo, Getúlio e Peck, é um bom ataque que pode dar caldo, e aí você deixa o Palácio para o segundo tempo. Você pode revezar eventualmente com o Nenê, apesar de que o Nenê é um jogador que não dá para sair do time por conta do talento dele, mas me preocupa tantos jogos, me preocupo, realmente me preocupo. Muita gente escreve besteira, porque você implica com o Nenê. Não, não implico com o Nenê. Eu não posso implicar com um jogador que é muito bom. Eu só fico muito triste de entender que um jogador de 40 anos indo para 41 é o protagonista. Entendam isso. Não é difícil, gente. A minha bronca não é com o futebol do Nenê, muito pelo contrário, é um jogador decisivo e importante, mas que na força, no 1 contra 1, já não consegue ganhar mais. Mas é claro, numa bola parada, numa falta, numa jogada como ele teve nos 2 gols contra o Brusque, ele vai ser decisivo, porque ele é muito bom jogador, mas não pode ser único. É isso que eu estou falando. Faltam 29 rodadas ainda, é muito jogo. Não dá para você contar com ele todos os jogos. Mas, voltando ao Getúlio, eu acho que o Getúlio pode até ajudar o Nenê. Porque você ter Nenê e Raniel num time que precisa competir, acho muito arriscado. E acho que o Getúlio pode dar uma compensada. Gostei dessa movimentação. O Getúlio saindo um pouquinho, o Nenê entrando nas costas. Essa tabela centroavante meia que não vem acontecendo com o Raniel, aconteceu com o Getúlio. Talvez seja uma oportunidade do Zé Ricardo. Aquela situação de Deus escreve certo por linhas tortas. De repente ele deu um tiro numa pomba, acertou no urubu. Seria legal ter o Getúlio nesse jogo com o Grêmio, que vai ser um jogo mais pegado. O Grêmio tem 3 zagueiros que devem jogar hoje com o Vila Nova. Jeromel e Kahneman, principalmente, jogadores duros. O Getúlio é bom nesse embate, é bom nessa pancadaria, é bom nessa porrada. E acho que seria legal testar o Getúlio. Na minha opinião, eu acho que o Getúlio está pedindo passagem. A gente tem que ter um olhar diferente para esse
jogador. Daqui a pouco tem o Boletim AV, eu estarei trazendo as notícias do Vasco, esse papo com o Getúlio, e logo mais também no canal Atenção Vascaínos, uma matéria especial muito bacana sobre a Semana do Vasco. Quanto que a torcida do Vasco influenciou, quanto que a torcida do Vasco vem fazendo de papel bonito, batendo recordes e na espera de boas notícias. Da SAF, Rodrigo Caetano, reforços, vale a pena curtir. Peço a você que dê uma curtida aqui nesse vídeo, dá um like, pega o link, espalhe aí pelos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, curta o canal AV+, que é o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. E também curta o AVCast, que é o 3, é o canal 3, que a gente até fala eventualmente com algum convidado do Vasco, mas é algo mais amplo. A gente fala com outras áreas, com outros clubes, o importante é contar história. O AVCast de sexta-feira foi com Wilson Gotardo. Completamos 4 entrevistas, Sorato, Heraldo Leite, jornalista, José Luiz Runco, ex-médico da seleção, e agora o Wilson Gotardo. Enfim, papos muito bons e eu espero que você curta. Um ótimo domingo para vocês, fiquem com Deus. Daqui a pouco eu estou no Boletim AV, no canal Atenção Vascaínos. Tchau.